Olá pessoal, mais um momento aqui, batendo um papo com o meu amigo Francisco, grande provedor, cliente, parceiro nosso. Aqui eu vou ter uma dificuldade porque ele é tão grande que ele tem duas companhias, a FC Damasceno e a Rede BJNet, mas é mais uma jornada aqui falando um pouco das nossas conexões. Quero saudá-lo aqui, Francisco, obrigado pela tua jornada, nos oportunizar aqui esse tempo para falar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, de como é que você chegou aqui. E essa história é boa, hein? Essa história é boa. Porque a gente fala muito de quem está nas capitais tem um perfil de construção, mas quem está no interior tem outro perfil de construção, tem outro perfil de desenvolvimento. E a gente vai ouvir um pouquinho da história aqui do Francisco, como é que ele chegou até aqui, né? Mas vamos lá, sem dar muito spoiler. Francisco, obrigado mais uma vez. Obrigado também. Seja bem-vindo aqui ao nosso momento, nosso podcast aqui, se é assim que eu posso dizer. Sim. Mais que conexão, falar um pouquinho da nossa jornada, não somente de negócio, mas também falar da vida, do que está por trás do grande empreendedor que é você. Conta um pouquinho aqui, quem é o Francisco, como é que você chegou até aqui. Fala um pouquinho pra gente. Olá pessoal, é um prazer estar aqui, participando aqui contigo, Cleito. A gente vem aí de uma região um pouquinho difícil, né? Vem lá do interior, ali do Maranhão. Bem do interior mesmo, às vezes a gente fala interior. O pessoal a gente fala interior, pensa, não, é porque ele mora numa cidade da capital, né? Não é na capital. A quantos quilômetros você está de São Luís? Nós estamos a em torno de 280 quilômetros da capital. Não está tão distante, né? Só que a gente atende os povoados, aí tem povoados até 100 km de distância ainda da onde a gente está. Né? Então, a gente realmente atende a última ilha, aquele é onde que praticamente ninguém quer ir atender. Foi onde a gente começou nossa trajetória, né? Começamos, obviamente, na cidade, essa é uma história assim meio diferenciada, que a gente começou, costumo dizer que obrigado. Muitos colegas começaram na nossa área, mas eles começaram ali porque realmente queriam empreender, né, na internet. Às vezes vinha de uma outra companhia, montava um negócio próprio. E já a minha trajetória foi que obrigaram praticamente a gente entrar nessa área. A gente participava, já tinha empresa, porém na área de informática. Né? Vai me dizer que você começou com Lan House. Tivemos Lan House, tivemos Lan House, fomos também uma escola de informática, que foi o nosso carro-chefe inicial, né? Você deu aula de informática? Demos aula de informática, e aí que veio o negócio. Você montava computador, desmontava? Montava, fazia assistência programava, técnica, hardware, software, bacana. Tudo isso a gente fazia. Que legal, cara. E aí, com essa escola de informática, a gente tinha que dar aula de internet. Entendi. Estava Microsoft. E aí você está falando de que época da nossa era aqui? Isso em 2023, 2004, 2003. Nossa, bastante tempo. Quando a gente começou ali a trabalhar com Você lembra cursos. do bug do milênio? 99 para 2000? Você lembra disso ou não? A gente tinha medo de zerar todas as contagens dos computadores, né? Sim, então, sim. Eu me recordo porque eu já trabalhava no sistema. E eu fiquei de plantão na madrugada, de virada do dia 31 para o dia 1º. Porque se tivesse algum problema nas centrais telefônicas, na época, né? A gente tinha que estar ali atento e... Sabe o que aconteceu? Nada. Só vi os fogos do escritório, não aconteceu nada, só voltou a data, zerou o velocímetro, começou de novo, não aconteceu nada. Mas foi mais ou menos perto dessa época, né? Sim, exato. Pois é, e voltando assim, então naquela época a gente estava dando curso de informática, e aí surgiu o curso de internet. Sim. E a gente começamos a dar curso de internet, e nisso o atual fornecedor da gente, de uma cidade vizinha, ele deixou de fornecer internet para nossa cidade. Entendi. Ele perdeu o contrato, obviamente, com a prefeitura, né? Botaram a Oi, na época era Oi, botaram eles lá, e aí deixou de atender os clientes residenciais e as empresas que eu me encaixava nelas. E aí o que aconteceu? Eu fiquei sem internet para meus clientes, para meus alunos. E eu tinha que dar internet para eles. Sim. O curso, né, que fazia parte já da grade. E aí eu me vi obrigado. Aí que eu digo que eu fui obrigado a entrar no ramo de internet. Entendi. Tivemos que procurar essa empresa, podíamos conversar com eles,
Não, se vocês quiserem, vocês tomam de conta do serviço, vocês fazem o investimento, a gente vai fornecer para vocês o link e vocês vão se virar para lá, porque a gente não tem mais interesse na cidade de vocês. Entendi. Olha que Então a gente teve que realmente, de fato, iniciar o serviço. E Virou aí, nos 30. uma dificuldade, porque naquele tempo a gente pagava, se não me engano, R$ 80 em... Cara, se era 32, era 64. Cá. E, É sério. engraçado. E aí a É gente tinha... inimaginável nos tempos de hoje, que a gente fala de tera, pensar que você pagava essa fortuna em kbits. E o mais interessante, nós tínhamos 6 clientes, por isso que ele não quis ficar na cidade. Tínhamos 6 clientes, eram os 2 contadores da cidade, 2 escolas, eu era uma delas, né? E mais uns 2, o cara que trabalhava com a loja da Vivo e mais uma outra pessoa. Então davam 6 clientes na cidade, ele não queria ficar. E quando ele chegou, ele disse, olha, eu vou te vendo o serviço, 64K, R$ 1.000 para te me pagar mensal, tu se vira para tu conseguir os clientes. Dessa forma a gente fomos de casa em casa na Rua do Comércio, que era quem tinha mais poder aquisitivo na época. Conseguimos ali, eu juntamente com o meu sócio, que já eu te conto a história também do meu sócio, onde ele entrou, né? Conseguimos ali uns 15 clientes. Deu para livrar os R$ 1.000 e sobrar, se não me falha a memória, R$ 150 ou foi R$ 200. Vou pagar o almoço. Não pagava nem a ligação que a gente tinha que fazer entre a gente para poder dizer, ei, vai na casa de fulano que está com problema. E aonde meu sócio também entrou, tem um sócio também na rede BJNet, ele era meu cliente de usar meu computador na escola de informática para acessar a internet. Sim. E ele gostava muito de internet, né? E não queria ficar sem. Ele disse, não, a gente vai atrás desse cara. E foi que a gente foi atrás do cara e fizemos esse acordo com eles. Que legal. E conseguimos esses clientes. E aí fomos trabalhando. Mas o intuito não era ganhar dinheiro mesmo com a internet, era por causa da minha escola de Pois você informática. acabou se virando porque você tinha uma necessidade. Sim. E curioso é que acabou virando a sua atividade principal, não é? 2 anos depois eu abandonei a escola, fechei mesmo a escola, não deu para conciliar porque começou a crescer, comecei a querer expandir para outra cidade, outros povoados, e aí já não dava mais tempo para estar dando aquela atenção à escola de informática, porque eu também era professor da escola. Né? Entendi. Foi... Que jornada boa. E aí você tem o seu sócio, que está contigo também há esse tempo todo, aí Tá. desde 2004, Desde aproximadamente, 2004 ele está comigo e teve inclusive um terceiro sócio que entrou, porque como a gente estava iniciando, eu lembro que esse equipamento a gente teve que comprar parte do equipamento do nosso lado. O rapaz lá, outra empresa que disse para a gente assumir, mas ele disse logo, olha, para a gente o serviço prestar, precisa melhorar o equipamento. Esse equipamento tem um custo de R$ 10.000. Agora me uma dúvida, que equipamento que você usava? Cara, eram 3.300, se não me engano, da Samsung que tinha. Era umas antenas, acho que ainda era antena aberta, ruim demais o sinal. Foi por isso que ele disse que a gente teria que mudar. Se não me falha a memória, já estava chegando, parece que 5, era ponto a ponto em 5 já. Eu sei que ele cotou, era R$ 10.000, né? E pra gente era muito dinheiro. Né? Naquele tempo ainda pra gente era como se fosse, eu acho que R$ 100.000 hoje. E a gente não tinha esse capital. Ele disse, meu sócio pegou e disse, vamos procurar quem possa entrar com a gente para poder bancar esse investimento. Quem tinha dinheiro naquela época era contador que mexia com dinheiro, né, na cidade lá, que era, daí, inclusive já faleceu, Benilson, o nome do contador. Procuramos ele, explicamos a situação para ele, ele disse, eu não posso ficar também sem internet, porque eu trabalho com isso aqui, contabilidade, né? E aí ele disse, eu entro com vocês, não se preocupe que Legal. precisar na parte financeira eu estou aqui. E aí entramos com ele, só que logo que a gente começou a trabalhar, muita dor de cabeça, muito problema. E aí como eu já era na área de informática, eu era meio que o técnico mesmo ali, correndo de um lado para outro. Sobrava os R$ 150, eu disse, não tem condição. R$ 150 para nós três não vai dar para... E a formação da sociedade era um especialista, que era você, Sim. um entusiasta, Sim. que era o rapaz que gostava de mexer, e um contador. Né? Então você tinha a miscigenação ali de origens ali. Interessante. Aí eu sei que a gente chegou, vamos conversar com o contador. Aí a gente chegou lá, conversamos com eles, porque uma situação, a gente tá assim, não tá dando lucro. Seus meninos, eu realmente não estou nesse negócio com vocês para faturar, para ganhar, visando lucro.
O que eu quero é a minha internet aqui. Esse que eu realmente quero. Vocês não se preocupem com questões financeiras de dinheiro para mim. Mantenham o meu serviço e está tudo bem. E aí a gente continua a sociedade, eu com meu sócio até hoje, Fontinelli, e ele na época abriu mão. E aí, graças a Deus, a gente veio progredindo, investindo. Uma história de pouco mais de 20 anos, né? Então, são 20 anos, 24, 20 anos bem puxado, né? Assim, uma realidade para quem está lá no interior. Hoje olhando nessa trajetória aí, mais de 20 anos, o que você enxerga nas dificuldades interioranas que fizeram com que a tecnologia demorasse um pouco mais para chegar, né? Porque veja, em 2004, que a gente está falando aqui, eu também estou fazendo aqui uma reflexão histórica aqui do que eu estava fazendo em 2004, né? E eu já estava aqui na capital, né, São Paulo, grande polo, mas em 2004 eu estava trabalhando numa área eu trabalhava numa área de telefonia fixa, tá? E a gente só vendia conectividade, né? Sim. O máximo que a gente vendia a internet puramente dita. Sim. Olhando nesse histórico, né, de 2004 para 2026, o que você enxerga que evoluiu assim nesse timeline aí de história da nossa construção do setor? Como é que foi aí para você que estava lá no interior de 2004 até 2026, essa evolução tecnológica, evolução do setor, evolução das empresas que você pôde construir? Fala um pouquinho como é que foi essa trajetória, Francisco. A evolução, no caso das empresas. Exatamente, mas numa perspectiva interiorana. As dificuldades que você teve para ter acesso à compra, à aquisição de equipamentos, como é que você começou a ter, avançar com a evolução, começou com o rádio. Fala um pouquinho dessa jornada. A gente começou com rádio, né? Via rádio naquela época. Depois, muito tempo depois que a gente veio passar para fibra, mas a gente realmente teve muita experiência em rádios, né? Via rádio, tivemos vários modelos, teve aquele problema, testa um, não dá certo, testa outro. Eu lembro que teve muito problema com aquelas antenas USB, que era de grade ainda. Tivemos muito prejuízo, né? Porque às vezes você vai testar e não dá com 6 meses que você vê que o produto não... Porque é frequência não licenciada, licenciada, aí você compra gato por lebre, porque todo mundo passa por isso. Então, assim, a gente acaba que tem... E nosso setor, assim, eu sempre digo que o grande problema que é a constância da atualização. Exato. Então, está assim, muito intensivo, né? Muito. Você troca de tecnologia a cada ano. Exatamente, a troca de tecnologia que hoje você compra, e sempre foi isso desde aquele tempo, né? Você, com 6 meses, já estava ultrapassado. Então a gente teve muito esse problema. Eu digo isso, problema. Porque você começou ali com 2.4, dentro do próprio 2.4 tivemos N produtos que a gente teve que testar, né? E aí um não aprovava, o outro aprovava. Eu lembro que teve uma experiência muito boa com o Griatec naquela época, foi um roteador muito bom, 2.4, mas depois entrou o 5.8, e aí agora que é o negócio é o 5.8, aí já vai uns equipamentos ali que vai ficar no prejuízo. Ia ter renovação de parque, exatamente. Então, assim, esse foi eu vejo isso como um grande problema, né, que a gente infelizmente tem que passar, e até hoje a gente vem passando isso, mesmo na mudança de tecnologia para a fibra, né, que foi um grande avanço, né, mas continua tendo isso, porque hoje você também compra ali um roteador, um ONT, e 6 meses, eu acho que não vai nem isso também hoje, já tem uma melhor, né, então você acaba tendo que fazer um upgrade. Exatamente. Mesmo assim, e algo que a gente sempre visou, por onde eu passo, minha empresa, colocar sempre aquele equipamento mais que a gente consiga de ponta. Hoje nós estamos com um equipamento de 1 GB, já tem no mercado, está um pouquinho mais caro, mas a gente tenta fazer um esforço para trazer logo ele para dentro da nossa base. Entendi. Porque a gente sabe que se eu ficar com o que todo mundo está, antes dos 6 meses eu vou ter que mudar. Então a gente às vezes acaba investindo um pouquinho mais num que está top, pagando mais do que o que estão pagando atualmente,
mas para a gente já estar um pouco mais atualizado. Então a gente sempre está fazendo isso. Mas eu vejo que foi um grande problema, vem sendo até ainda hoje. O nosso setor ele tem essa característica de capital intensivo, né? Nós acabamos por passar por grandes renovações e nós como usuários mesmo, né? Sim. Por exemplo, a gente tem os nossos aparelhos celulares que cada ano pelo menos tem modelos atualizados, né? Isso. Então, para quem é entusiasta, acaba fazendo a substituição, né? tentando acompanhar essa vanguarda no momento imediato. Eu sou um pouquinho depois do entusiasmo, espero o entusiasmo, a onda de entusiasmo passar e para poder me atualizar. Então, mas é uma ferramenta de trabalho, a gente acaba trocando a todo instante. Isso não é diferente para aquilo que a gente leva para a construção do nosso core, né? Da nossa rede. E se a gente não fizer isso, a gente acaba realmente ficando para trás. Ficando obsoleto. Porque até eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a mexer com fibra, não lembro exatamente quantos anos atrás, mas foi assim que logo chegou o auge de fibra para nossa região, nós fomos um dos primeiros a procurar essa tecnologia, qualificar, né? Fiz treinamentos também, né? Já fiz muitos treinamentos, andei muito esse Brasil fazendo treinamento aí de fibra, FTTH, e assim, bem no início mesmo, né? E aí eu lembro como eu fui fibrar minha primeira cidade com muita dificuldade, e fibra naquele tempo era caríssimo, né? E a gente não tinha dinheiro para fibrar a cidade, mas vamos iniciar, porque a gente tem que estar no início, pegando o negócio logo no começo, como eu sempre gostei, né? E aí eu lembro que a gente fez o projeto para interligar nossas torres. Não tinha dinheiro para fibrar, mas vamos interligar as torres, que já vai dar uma melhorada ali no gargalo, ali entre enlaces, né? E aí nisso, depois a gente começou a fazer a cidade. E quando eu comecei a trazer essa fibra, chegou ao meu conhecimento, né? De que alguém estava dizendo assim, fulano me disse que tu é doido. Tu é doido, tu vai investir nisso aí, negócio de fibra, e tu vai quebrar, porque tá entrando 4G agora, tá vindo aí, não vai ter pra ninguém. Mal sabe o povo que o 4G só funciona se for via fibra, né? Aí eu cá pra mim, eu digo, eu acho que a gente ainda tava com, naquele tempo ainda, nem o 2G funcionava, eu disse, nem o 2 funciona pra gente ainda, o cara já tá com medo do 4, que já estão falando nas capitais, né? Pois é. Mas Então... é uma jornada curiosa, né? E me fala um pouquinho sobre fatos curiosos, né? Assim, eu imagino que para cada ano que você passou, evoluindo, né? Fazendo toda essa expansão, hoje você está presente em quantas cidades na tua região? Hoje nós estamos em torno de umas 12 cidades. Pois é, você começou numa cidade, lá com aula, provimento de internet local, através do Lan House, e de repente você, 12 cidades. Sim. Mas me conta um pouquinho de como é que foi aí, fatos curiosos dessa expansão, né? O que você tem de pontos curiosos dessas histórias? Tem umas histórias bem cabeludas. Pega uma que você essa eu não esqueço nunca. Então, teve uma história de uma interligação de uma cidade, né? Que a gente precisou fazer ali uma rota de backup, né? Okay. Fazer essa redundância. E nesse trajeto passa um rio. E o rio ele corta os dois lados. Por um lado tem uma lagoa, por outro lado tem um rio mesmo. Então tem um trecho no meio ali de mais ou menos 5 km ou mais que não tem acesso por carro. E aí a gente precisava levar poste para esse local, fazer a implantação desses postes, passar o nosso cabo. E não tinha outro jeito a não ser contratar o meio que funcionava lá, que era boi. Era boi passando. Com muita dificuldade. O boi virou muque. Foi. O boi virou o muque, carregar os postes dentro do mato. A gente teve que passar primeiramente na lancha, né? Sim. Os postes pro outro lado. Do outro lado o boi que tomou levou de o boi conta. no barco. Levamos lá desse outro lado, não me lembro mais ou menos, mas eu creio que uns 10 postes para esse boi ajudar, né, rapaz, o trajeto. Essa eu não tinha visto ainda, eu vi E drone. os MUC, que eram os homens também lá para poder erguer esse poste, e maior dificuldade, muita dificuldade mesmo. Então assim, e
como essa, teve outras também. E essa outras... rede está ativa até hoje? Está ativa até hoje. Mas hoje é uma rota bem difícil de fazer, e que só nós temos ela hoje, inclusive, né? Mas tem outras histórias também, né? Que a gente, nós fomos desbravadores realmente do interior do interior. Então tem região lá, por exemplo, que é 100 km, que hoje tem asfalto, mas quando nós começamos não tinha asfalto. Era inverno, não era trafegável. E eu lembro que teve uma época que uma torre deu problema, por uma rota ficava próximo, 50 km, mas pelo outro lado que eu tive que ir, dava o que, 150 km. E eu tive que fazer esse arrodeio todo porque não tinha estrada. E pelo outro lado era muito difícil também, voltando, né? E todo mundo dizia, vocês não conseguem chegar lá de carro, vocês não conseguem chegar lá de carro. E meu sócio disse, vamos testar. No último lugar que a gente disse que não dá de passar, o cara parou a gente, não, vocês não passam ali. Aí disse, vamos ver lá. Chegamos lá, tinha uma ponte, tinha caído a cabeça da ponte. Meu sócio desceu do carro e disse, peraí que eu vou olhar aqui. Ele tinha umas tábuas lá, né? Pegou as tábuas, botou uma de cada lado e disse, agora eu vou te guiar. Tu vem andando devagarzinho, passa. Passei com muita dificuldade, fomos no povoado, fizemos manutenção da torre e aí começou a serenar. Começou a cair água, ele disse, agora vamos para avexar que se nós chegar lá, nós não conseguimos passar mais. Mas o problema não estava aí, o problema estava quando a gente passou, tinha uns meninos lá, uns 2, 3 lá, tomando banho nesse rio, né? Nesse lago. E aí, quando nós chegamos, as tábuas que ele tinha colocado era o lugar mais limpo que existia. E a gente com muita pressa, que a água estava chovendo já, né? Ele disse, agora bora procurar tábua de novo. Caramba, rapaz, olha que doido. Rapaz, a tábua, os meninos tinham jogado a tábua dentro do rio. No meio do rio, óbvio que Tava sim. só a pontinha da tábua. Eles usaram de stand-up, né? Ele Cara, pegou que essas história. tábuas, velho, botou de novo, a gente passou. Mas assim, Mas que muita sufoco, dificuldade. né? Eu tive uma oportunidade, Francisco, curiosa, assim, olha. Eu gosto de ir a campo. Sim. Eu não sou um cara de escritório, não. Eu gosto de ir do campo mesmo, de entender o que está acontecendo, de entender a realidade, que eu acredito muito que a gente consegue proporcionar algo de verdade quando você vivencia. Né? Então eu gosto de vivenciar. E logo quando eu cheguei na Giga Mais, eu tive a oportunidade de fazer alguns site surveys, né, algumas visitas em campo para um projeto específico. E eu fiz questão de rodar a rede com a equipe. O pessoal achou que eu era maluco. Cara, o que você está fazendo rodando a rede comigo aqui? Não, quero saber, eu quero conhecer. Que é a maneira como eu tenho para dizer com propriedade como é que é a minha característica de rede, como é que a gente dimensiona a oferta. E eu fui. E eu fui no interior, assim, mais ou menos com essa característica. A gente estava rodando uma rede que ela... Eu lembro que a gente estava procurando pelas caixas, né? E uma das empresas que foram adquiridas, a caixa tinha a cor vermelha. As caixas de emenda tinham a cor vermelha, então era fácil de localizar. Aí a gente andando, achei uma caixa vermelha aqui. Entramos numa picadinha ali de terra, mas passava carro. Aí começamos a andar, seguir. Aí numa segunda caixa de emenda, a gente já viu que o lance entre os postes era muito maior do que 50 metros. Sim. Então tinha uma barrigada bem boa e ela dava para alcançar ela com as mãos. Sim. Então, alguém com 2,80 m de altura conseguia fazer a manutenção sem escala. A gente continuou seguindo e aconteceu algo similar com o que você está falando. Tinha uma travessia de um riacho, só que ele não era tão profundo, que, por sorte que ele não estava tão, né, com um nível tão alto, a gente conseguiu atravessar. Mas o que era? Que não tinha ponte. Era para ter uma ponte. Ele tinha projetado, pelo menos no mapa, estava escrito que era uma ponte. E não tinha ponte. Só no mapa. A gente tinha que atravessar. Eu tenho até o vídeo, depois eu te mostro. A gente atravessando essa ponte e a gente teve que esperar um carro, porque a gente estava com um Gol. Um carro mais alto passar para o Gol passar, porque senão entra água no Gol. Então são as situações curiosas que fizeram que, mesmo com essas dificuldades, né, de transpassar condições bem distintas de uma condição convencional, metropolitana, mesmo assim, vocês que trouxeram, levaram o fibra, levaram a conexão para o interior do Brasil, né? E nessa linha, Francisco, o que você enxerga, né? Como é que você enxerga a tua representatividade na evolução social? Porque isso sim é entregar
acessibilidade, né, para esses lugares remotos, porque se você fez isso é porque alguém precisava. Exatamente. Como é que você enxerga essa participação do Francisco no setor? Só voltar um pouquinho aqui em relação ao fato do boi. Tem um fatozinho interessante também. Eu não podia deixar de falar. Teve uma viagem que a gente fez por nesse trajeto também muito ruim lá, né? E o nosso carro atolou. E a gente estava numa região muito remota que não passava ninguém lá. Só era basicamente a gente mesmo que teve aquela coragem de fazer aquele trajeto lá, né? E aí o carro atolou e a gente, e agora? Como é que vamos fazer? E a gente tentou tirar, a tração do carro também não funcionou. E aí disse, e agora? Aí apareceu um senhor lá, disse, rapaz, foi o que aconteceu, e porque a gente não está conseguindo sair e tal. Se vocês quiserem, eu ajudo vocês a sair daí. Eu disse, como? Eu tenho um boi ali. O boi é o 4x4. Eu tenho um boi ali, eu puxo vocês. Rapaz, eu olhei pro meu sócio e fiz cara de sorrir, né? Eu digo, rapaz, um boi tirar nós daqui, né? A atoleira era grande. O boi virou 4x4 da região. A gente não tinha opção, né? Sim ou sim, eu né? disse, você pega lá esse boi lá pra tirar nós. Aí ele foi buscar o boi. Ele botou lá o boi lá, amarrou lá uma corda lá, botou no carro. Meu amigo, parecia que tava puxando uma pena. Arrancou o carro fora na mesma hora. Aí ele olhou pra nós, você não tava acreditando, né? Aí ele ainda tirou onda com a gente. Nós disse assim, e é porque ele nem traçou. Eu digo, não, amigo, peraí, traçou. Um boi traçar. Como é que é esse negócio? Ele disse, não, quando ele faz muita força, se ele vê que ele não consegue puxar, ele se abaixa, curva as patas, e aí tu pode sair do meio que ele vem, ele arranca, quebra tudo. Ele disse, rapaz, cada história, né? Essa é a atração, o 4x4x4. Do boi. Do boi. Sim, mas e voltando à parte social, né, que a gente contribuiu realmente, de fato, a gente leva um serviço diferenciado ali para muita gente que não tem uma outra opção. Exatamente. Né? A gente tá em regiões, eu já falei, regiões bem remotas, e que o único meio de comunicação lá realmente era a internet. Hoje, algumas já chegou ali um sinal 3G, mas outras ainda continuam sendo o único meio de comunicação a internet. Teve até um fato que também a gente teve um episódio não muito agradável com a gente lá, mas que também serviu para eles verem também a importância da internet lá para eles. Teve uma época que o governo federal mandou uma desocupação, né? O Exército foi fazer uma desocupação em uma dessas regiões que a gente atende. E aí, madeireiro, ficaram zangados, porque tem uma região que tem muito trabalho com madeira, né? Sim. O pessoal lá. E aí se zangaram com a internet, que era a gente que estava como se a gente estivesse incentivando aquele movimento, né? E aí eles derrubaram a torre nossa, um povoado, derrubaram lá uma torre, e a gente passamos ali 6 meses. Não, vamos esperar ali esfriar os ânimos de todo mundo. E nisso, quando passou os 6 meses, a população mesmo já estava indo atrás da gente. Olha, precisa do serviço de vocês, é um serviço muito essencial aqui pra gente. Os próprios madeireiros lá que foram causadores da situação, né? Entenderam também que era um serviço essencial para eles também. E o que eu vejo é isso, que realmente é um serviço essencial, né? Que a felicidade que você vê às vezes pessoas idosas, assim, isso é muito gratificante para a gente, né? Eu fico muito feliz em poder estar proporcionando isso. Às vezes tinha clientes nossos, senhoras de idade, senhor de idade, que muitos anos sem falar com alguns parentes, tá lá no interior, que às vezes nem para sacar o dinheiro, às vezes ele não vem na cidade, não falava com um parente há vários anos, e aí tá lá, hoje ligando para uma netinha, reencontrando amigos, fazendo vídeo chamado. Então, até uma senhora lá que era cliente nossa, é cliente nossa até hoje, num hotel que a gente sempre ficava lá, né?
ela às vezes reclamava do netinho dela, né? Ah, esse menino agora só quer saber de internet, é o dia todo com celular. Isso no início, né? Quando é assim que a gente chegou lá. Passou-se ali uns 6 meses, a gente voltou lá normalmente, ela já estava tomando, acho que o celular do netinho. É um uso tão contínuo, né, e bom, porque é igual chegar a água, chegar a energia, né, chegar a luz, é chegar a internet, né? Então Sim. é um serviço tão essencial que ele transforma realmente a vida das pessoas. Sim, né? sim. Eu costumo dizer que nós temos uma relevância muito positiva em várias camadas da nossa construção social, né? Seja para a construção familiar, seja para a formação do cidadão. Né? Hoje uma escola ela não consegue viver sem estar no ambiente conectado. Exatamente. Né? Seja uma escola pública ou também também uma escola privada. Não, e proporciona também para esse pessoal que às vezes não tem acesso, ou até fazer uma faculdade remota, né? Então eles não tinham essa possibilidade, hoje tem essa possibilidade lá no interior. Então assim, contribuímos muito, né, para essa melhoria deles lá na nossa região e continuamos ainda até hoje, né, investindo. Hoje nós estamos, nós estamos 100% fibrado, temos redundância, muitas com essas dificuldades que a gente teve, né, de locais que não tinham poste, a gente teve que implantar os postes para poder fazer a redundância ali, garantir uma qualidade de serviço melhor. Que a gente sempre gosta de prezar pela qualidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque se não tiver uma redundância, não fica 100%. E se tratando de um serviço essencial, né? Óbvio que o usuário ele quer ter alta disponibilidade para que ele não perca a acessibilidade. Acho que essa é uma responsabilidade também que a gente acaba entregando quando a gente presta esse serviço. Exatamente. E Francisco, me diz uma coisa. Que mensagem que você poderia deixar para um empreendedor que pode só se espelhar na história do Francisco, que desde dar aula, gerenciar uma lan house, crescer lá no ambiente de sociedade, utilizar o boi para lançar o cabo, né? Que mensagem positiva você pode deixar aí para quem está vendo a nossa jornada aqui, entendendo como é que foi sua trajetória inspiradora? Sim. Que mensagem adicional que você pode deixar para quem quer começar, um empresário, um jovem empresário? Como é que você poderia deixar de Então, Cleiton, eu primeiramente eu quero começar dizendo que ninguém cresce sozinho, tá? Então, você não consegue crescer sozinho se você não tiver pessoas que lhe auxiliem nesse processo, você não consegue ir muito longe, né? E também acreditar em si mesmo, né? Que às vezes se você mesmo não acreditar em você, quem vai acreditar? Então primeiro começa você acreditando em si, fazendo planejamento, né? Vendo o seu objetivo e contando com... Eu, por exemplo, hoje tenho muitos parceiros, né? Parceiros de negócios, de empresas. Então eu acredito muito nessa questão de que não é sozinho, é com a ajuda de colaboradores, a tua equipe também, que eu sou muito grato a toda a minha equipe que está comigo. Não vou dizer que 100%, mas 90% são os melhores, né? São pessoas que hoje eu, por exemplo, viajo, mas tenho aquela confiança de que lá tem pessoas que estão dando segmento na empresa com realmente transparência, com confiança que eu tenho neles, né? Então é isso, acreditar em si mesmo. Legal. E criar parcerias, né? Parceiros que... Você sabe que ao longo dos dias aqui, entre ontem e hoje, que eu tive a oportunidade de estar sentado aqui com mais outros colegas aqui do nosso setor, acho que a palavra de ordem em todas as conversas que eu tive foi exatamente essa: pessoas. Sim. Né? Como a gente consegue mobilizar pessoas com um propósito equivalente. Sim, né? sim. Então acho que todo mundo tem o mesmo engajamento, né? Conexão, mais que conexão, comunidade, né? E está engajado e está engajando pessoas, né? Acho que a gente tem aqui como líderes do setor
uma missão muito, muito positiva de engajar pessoas, formar pessoas, formar cidadãos. Eu acho que uma palavra-chave, relacionamento. Sem dúvida. Né? Então, o relacionamento faz parte aqui da própria equipe hoje da empresa, né? Faz parte do relacionamento com o meu fornecedor também, né? Que também é outra peça fundamental, né? E também com o meu cliente. Então, eu acho que o relacionamento ele engloba tudo, né? Então, é a chave realmente, a palavra-chave, relacionamento aí, né? Para poder as coisas realmente acontecerem. Legal, legal. Um ambiente mega conectado, né? Que é o nosso ambiente. As relações, nós possibilitamos que elas não sejam somente presenciais, elas também são virtuais, mas elas predominantemente dependem das pessoas, das boas relações. Isso. Legal, legal. Francisco, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, deixa aí uma mensagem para a nossa audiência, falando um pouco mais aí do que você pensa para o futuro, né? Qual que é a tua perspectiva em termos de desenvolvimento, né? A gente está num ambiente de inteligência artificial, de conectividade. Fala um pouquinho da sua perspectiva de futuro. Então, o futuro é IA. Né? A gente vê aí que realmente o futuro é IA, não tem para onde correr. Né? Muitas coisas já estão sendo implementadas, inclusive no nosso meio mesmo, né? Que é TI e tecnologia. Então, eu vejo que essa área vai expandir, vai abranger muito, vai expandir muito. Tende a melhorar muitas coisas, né, para a gente também, até no nosso cotidiano ali. Sim. Algumas tarefas que a gente vem fazendo, às vezes demora um pouco mais, vai facilitar. Então, eu acredito que seja realmente, o futuro seja IA. Vai impactar muito para a gente. Realmente a gente tem aí um grande desafio, né? Tá preparado para essa nova geração. Isso. Que está por vir, está aqui, né? Tá aqui do ladinho da gente, né? A gente está já vivenciando isso. Tem uma explosão iminente acontecendo, assim como foi o surgimento de várias coisas que a gente já falou aqui, né? Fibra ótica, comunicações online, videochamada, né? Tanta coisa que a gente já pôde vivenciar e a gente tem mais coisas novas por vivenciar. Sim. E acho que temos realmente um grande papel de, primeiro, poder fazer parte dessa construção e dar continuidade a ela, né? Sim. Eu fico muito feliz de ter aproveitado aqui essa nossa jornada. Agradecer o aceite do seu convite de estar aqui com a gente, batendo esse papo. Sim. Conhecer um pouquinho da sua história, poder apresentar para todo o mercado, para quem está nos vendo, para quem está nos assistindo. Eu que agradeço também aqui o convite, poder participar desse momento aqui com vocês, né? Poder dividir um pouco da história, né? Que às vezes a pessoa não conhece ali o que está por trás ali do Francisco, por trás do João. Então, assim, a gente vê, não é só maravilhas, não foi só maravilhas. A gente teve uma trajetória, né, com muita dificuldade, né, mas que com muita luta a gente conseguiu chegar hoje até aqui. E obrigado mais uma vez aí por esse espaço. Obrigado. Estamos aqui de portas abertas. Obrigado a Giga aí por esse convite. Legal, muito bom. Muito grato. Obrigado, meu amigo. Valeu. Valeu, obrigado. Falou. Boa.